do que aconteceu na Vila Belmiro, é o novo treinador do Santos. Bom dia. Bom dia para você, Barreto, Tim, Caju, todo mundo que acompanhou a redação. Vocês estavam falando sobre a rapidez, né, da atuação da diretoria do Santos. Eu falei rapidamente essa manhã com o Paulo Roberto Falcão, que é o coordenador de futebol do Santos. Eu falei assim, nossa, foi rápido. Ele respondeu assim, como tem que ser, né? Realmente o Santos precisava substituir o Odair Hellmann com rapidez, né? O Santos vive uma situação delicada, são já 9 jogos sem vencer. Começa a vir uma preocupação muito grande aí da continuidade do Santos, né, como que vai ser o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. Tenho medo, obviamente, do rebaixamento. Tá aí, então, o destaque do Paulo Turra sendo o novo treinador. Para isso acontecer, foi tudo muito rápido, né? Ontem a gente aqui falando ao vivo no Redação, a gente até relatou o que estava acontecendo com o próprio Odair Hellmann, que não iria entregar o cargo, e de fato não aconteceu isso, né? Eles entraram num acordo, o Santos vai pagar a multa rescisória. Inclusive, o contrato do Odair Hellmann já era um contrato diferente, né? Tinha multa e era um modelo diferente do que vinha acontecendo com os outros treinadores que assumiram o Santos antes dele. Era um contrato sem multa. Então, por isso explica muito da demora que muito torcedor pode acreditar, que foi uma resposta demorada da diretoria, mas a diretoria, na verdade, teve muita dificuldade para demitir o Odair Hellmann, justamente porque o André Rueda desenvolveu realmente uma boa relação com o treinador tinha uma boa relação com os atletas e ele tinha prometido e usou, inclusive, uma expressão que iria até o fim com o Odair Hellmann. E para provar isso, foi colocada uma multa. E o Odair Hellmann, de fato, dos últimos treinadores que passaram pelo Santos, inclusive nessa gestão do Rueda, foi o treinador mais longevo. Tem uma matéria do GE. Globo que mostra aí esse drama dos treinadores que passaram pelo Santos nesses últimos 3 anos, né, no comando do André Rueda. A média de permanência, Barreto, é de 23 partidas. Eu estava olhando aqui, 2021 teve o Cuca, aí depois assume o Ariel Roland. O Ariel Roland ficou 12 jogos, né? Ele saiu, inclusive ele saiu dizendo, olha, eu cheguei, vi que não ia dar, tô saindo fora. Pode ficar com a multa, não tem problema, porque o do Ariel tinha multa. Sim. E ele sai, né? Assustado, né? Ele sai assustado. Com um cerco à casa dele, não foi? Teve uma eu cheguei a falar, com... Na época eu falei com um dos empresários dele e ele explicou exatamente isso. Falou assim, o Ariel chegou muito animado, mas ele viu que ele não ia ter condições de trabalhar. E aí ele saiu, depois de 12 jogos. Aí a gente teve Fernando Diniz, Carille, que foi, nessa pegada, foi o técnico mais longevo, na verdade, né? Não foi. Ele teve o melhor aproveitamento, 46%, porque tem uma outra coisa. Desses técnicos todos que passaram nessa gestão do André Rueda, nenhum chegou a 50% de aproveitamento, nenhum. Então a gente tem aí, o Ariel Roland saiu com 42% de aproveitamento, mas ele ficou só 12 jogos, né? Logo depois que o Cuca sai. O Fernando Diniz, 31 jogos foi a permanência do Fernando Diniz. O Carille, 27 jogos. O Bustos, 30 jogos. O Lisca, 8 jogos, que foi o que menos tempo ficou. Conquistou só 2 vitórias nesse período. E o Odair Hellmann, que ficou 34 jogos. Que pra gente, obviamente, um trabalho que dura aí 6 meses é pouco, né? Mas dentro do que a gente tem visto no Santos nos últimos anos, ele foi o técnico mais longevo e explica aí por que ele ficou, entre aspas, tá? Tanto tempo em relação aos outros que também estavam com dificuldades de apresentar performance, de apresentar resultado, foi por conta disso. Tinha uma relação muito próxima e, de fato, teve uma dificuldade grande aí, principalmente do presidente, tá? Que ele não queria, de fato, demitir, mas aí ele foi voto vencido. A gente sabe como funcionam as coisas no Santos, também tem o comitê gestor, né, que funciona ativamente nessas questões, então ele não conseguiu segurar o Odair Hellmann, e aí quando a gente fala com ele ontem cedo, ele falou, olha, eu não vou entregar meu cargo, mas se eles quiserem me demitir, ok, mas eu não vou entregar o cargo. Aí logo depois que acontece a demissão, né, que foi oficializada numa reunião que aconteceu ontem à tarde, um pouquinho depois da hora do almoço, já o Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol, já estava atuando para conseguir um substituto. Inclusive o Felipão foi um consultor nesse caso, né? Ele ajudou ali a dar esse aval, olha, pode contratar, que a gente sabe da relação do Felipão com o Paulo Turra, né? Então, pode contratar, ele é um cara bom taticamente, ele sabe lidar com medalhões, ele sabe lidar com ego, enfim, fez uma boa propaganda, né, do Paulo Turra, que estava no mercado,
né, saiu com 73% de aproveitamento do Atlético Paranaense, inclusive, né, saída atrelada à saída do Felipão para o Atlético Mineiro. E aí o Santos já anunciou e vai funcionar da seguinte forma, Barreto, né? Ele foi anunciado pelo Santos agora há pouquinho, né? Ele vai chegar a Santos amanhã. Então quem comanda o Santos como treinador de forma interina vai ser o Falcão mesmo. Então o Falcão já está lá na Vila, ia fazer uma reunião hoje cedo, já ia dar treino. Ele que vai fazer toda a preparação, vai matar a saudade do gramado, ou não, né, Barreto? Porque vai pegar um jogo super complicado, num momento super complicado, um jogo contra o Flamengo. E como a gente viu, né, a decisão do STJD, um pouco diferente do que era a ideia, né, de interdição da Vila. E depois eu conversei para entender por que a opção foi por 30 dias sem torcida, e fez sentido. Porque toda vez que o STJD toma uma decisão, obviamente, ele analisa as consequências da decisão, os efeitos da decisão. E o que iria acarretar interditar a Vila Belmiro? Não daria tempo de adiar o jogo, por conta do calendário do Flamengo, inclusive. A gente não podia, né, o STJD não poderia prejudicar o Flamengo, né, numa punição ao Santos. Então não daria para adiar o jogo, não daria para ser um jogo em São Paulo, né, pelo aquilo que a gente já explicou. Tem clássico? Não, tem um clássico de líderes, né? A gente tem Palmeiras e Botafogo no final de semana, no domingo, na cidade de São Paulo. Então, os estádios que poderiam receber a partida, mesmo Barueri, que é um pouco mais distante, existia uma preocupação da Polícia Militar de confrontos de torcida. Então, portanto, não poderia ser no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então, eles foram analisando. Iria prejudicar o time feminino, que também teria que ter sua partida deslocada. E aí, o time feminino, eu questionei isso, né? Mas o time feminino não poderia receber pelo menos torcida feminina e criança? E aí o STJD me mandou o case do que aconteceu recentemente, né? Um mês atrás, uma partida do Sport contra o ABC, que já é daquela punição, né? De mandos de campo, que na verdade traduzindo é portões fechados. Eles abriram uma exceção nessa partida entre Sport e ABC e a torcida feminina brigou. Então, eles usaram isso como case, queremos evitar qualquer tipo de confusão que possa acontecer, então a gente está proibindo mesmo. Então, infelizmente, a torcida feminina não vai poder comparecer ao jogo do feminino. Então, automaticamente, a equipe feminina acaba sendo punida e vai definir a vaga para as semifinais do Brasileirão sem torcida também, Barreto. Assim como o torcedor do Flamengo, que eventualmente já tenha comprado ingresso para esse jogo, não vai poder acompanhar o time na Vila Belmiro. Vários torcedores são punidos pelas ações desses torcedores que provocaram os incidentes. Com relação à substituição do Paulo Turra, primeiro eu estava pensando que o Falcão assumiu o cargo, mesmo que esse ambiente não possa se repetir, porque não vai ter torcida no estádio, se bem que não sabemos, né, o que o torcedor que provocou esses episódios pode provocar nas ruas em torno do estádio, mas enfim... seria uma covardia com qualquer auxiliar hoje botar para acomodar o time. É melhor alguém de patente dizer, não, deixa comigo aqui enquanto chega outro. Com relação à chegada do Paulo Turra, estava fazendo as contas aqui que ele então, de novo, eu nunca me meto na decisão de alguém de aceitar ou não aceitar um emprego. Eu não pago o boleto dos outros, mal pago os meus, não vou pagar o de outras pessoas. Então, eu não cuido da vida do Paulo Turra. Decisão que ele toma só cabe a ele. Mas, o que a gente pode avaliar? Que a expectativa de vida dele é de 23 jogos. Então, e se ele for demitido dentro desses 23 jogos, foi algo que ele topou para a vida e para a carreira dele, o desafio que ele assumiu, né? Como é que ele escapa de ser demitido dentro dessa média do Santos? Escapa transformando um time que é pior do que o que ele dirigia atualmente, né? O grupo do Santos, de jogadores, é pior do que o grupo do Atlético Paranaense. Tem alguma injustiça nessa avaliação? De maneira alguma. Não, né? Acho que é uma constatação meio óbvia. Ele tem que fazer esse grupo de jogadores render mais do que é capaz. Porque a expectativa do Santos, do torcedor do Santos que está protestando, que está gritando, que está soltando o rojão, é de que o Santos esteja talvez no lugar do Atlético Paranaense ou até acima, né? É isso que o Paulo Turra está chamando para a vida e para a carreira dele. Esse é o desafio que ele topou enfrentar. Tem essa coisa também do Turra, ele precisa se firmar fora da sombra do Filipão. E aí ele encontra um clube devastado, um clube sem rumo. Ontem eu estava, ao estudar pro programa, eu joguei no Google
Salários atrasados, Santos. Nos últimos 4 anos eu achei matéria sobre. E, além disso, dentro desse cenário, é curiosa essa relação que essa diretoria tem também com o próprio, a própria seleção dos treinadores. Nenhum desses... Quando você sai do Bustos e vai para o Lisca, você não tem nenhuma ideia sobre o que você realmente quer em campo. Sobre que jeito você quer. E é curioso que é justamente num time que tem identidade, né? Poucos times no Brasil conseguem ter uma identidade, um jeito de jogar bola que a gente imagina quanto o Santos. O Santos, a gente sabe o que é que o Santos precisa em campo para acontecer. Então, eu acho que o Turra ele está muito mais estimulado pela possibilidade de se firmar no mercado brasileiro do que, de fato, em fazer uma revolução no Santos, porque com esse elenco e com essas condições e com essa pressão é praticamente impossível. Mas, ao menos, fazer um trabalho suficiente para que o Santos fique na primeira divisão e que consiga mais do que esses 40% de aproveitamento, é possível nesse campeonato em que não há tantos times em excelência, não há tantos times, inclusive com elencos. O elenco do Santos não é bom, é fato, mas é um elenco que não necessariamente está muito abaixo dos 4 que estão na zona de rebaixamento hoje. Então, eu acho que é uma chance que o Turra tem de confirmação, mas ele está se metendo numa cilada, num ambiente completamente arriscado.